em Isaías capítulo 60, versículo 18. Isaías 60, 18. Abriram? Diz assim a palavra de Deus: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e à tua porta louvor. Eu vou repetir, eu queria que vocês repetissem, mas como se fosse abençoado mesmo. Nunca mais violência, desolação, destruição na minha terra. Nunca mais. Nunca mais. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos pôr um ponto final em situações. A gente gosta de colocar vírgula, mas a gente tem que pôr às vezes um ponto final. E aqui é um ponto final. Aqui ele fala nunca mais. Nunca mais, e no grego é nunca mais mesmo. Nunca mais é nunca mais. Este texto fala, o título não está aqui em cima, né, porque parece que mudou, mas é Muros de Salvação, o título da pregação, o tema. Esse texto fala de muros e portas. Muros e portas no texto são símbolos, né? Muro fala de proteção, porta de acesso. Uma cidade nos tempos bíblicos que tinha os muros, que não tinham muros, era uma cidade falida. A proteção de qualquer cidade era ter muros. Vocês lembram da história de Jericó, né? Qual era a dificuldade do povo de Deus em entrar em Jericó? Qual que era? Os muros. Ninguém podia passar aqueles muros. É só Deus que derrubou aqueles muros, porque nenhum ser humano... O ponto-chave da defesa de Jericó eram os muros. E é interessante que em toda vez que nós vamos falar de vinhas na Bíblia, a gente vê falar de muro de proteção. Toda vez que a gente vem falar, ou a gente vê na Bíblia sobre vinhas, nós vamos falar de muros de proteção. Todo viticultor, quando planta uma vinha, tem o cuidado de construir um muro para a proteção da fragilidade da vinha. Se tiver um muro e uma porta, por onde que você entra? Por onde que você entra? Pela porta. Muro significa restringir a entrada. Lembra que eu falei que nós precisamos pôr um ponto final em determinados momentos? Muro é restringir a entrada. Porta é te convidar a entrar, né? O viticultor, ele protege a sensibilidade de uma uva, né? Uma uva, algo bem sensível. Vocês já viram uva em parreira? Né? Meu avô tinha um sítio lá em Itatiba e tinha plantação de uva. Ele vendia uva para o mercado. E a gente era proibido até de mexer, porque se tirar a uva de uma maneira errada, você prejudica a planta toda. Você prejudica toda a colheita se tirar ela errada. Então, algo sensível, de sensibilidade. E para que haja isso, precisa ser uma proteção com muro, né? Agora, uma pergunta. O que são vinhas? O que são vinhas? Olha para a tua esquerda. Olha para a tua direita. Olha para trás. Olha para frente. O que são vinhas? Eu, você, a tua família, os nossos relacionamentos. Não são sensíveis? Não são sensíveis? A Bíblia fala aqui, os filhos são flechas. Mas as flechas por si só não fazem nada. Elas precisam do quê? Ser lançadas. As flechas precisam de uma base de lançamento. E a base de lançamentos das nossas flechas, que são os nossos filhos, é a família. A flecha, ela não tem senso de direção, ela não decide a velocidade e nem decide quando vai ser lançada. Tudo é responsabilidade da base. Quem determina o alvo, a velocidade, é o arqueiro. É ele que determina aonde que a flecha vai
em que velocidade ela vai e qual o propósito da flecha. E os filhos são lançados como propósitos, com propósito. Por isso que existe tanto ataque nas bases, na família, para que desviar as flechas do seu propósito, desviar os seus filhos, os nossos filhos, do propósito que Deus tem para cada um de nós e para eles. Por isso que existe tanto ataque na base, tanto ataque na família. É na televisão, é no congresso, e às vezes a gente se acomoda e não fala nada, não se manifesta, não fala nada. Não vê o que o inimigo quer fazer com a base de lançamento, que é a nossa família. Qual é a estratégia do inimigo? É acabar com a base de lançamento. Por quê? Porque os filhos vão sair dos propósitos de Deus. É isso a intenção dos filhos. Esse texto fala de muros e portas, como eu falei, né? E Isaías aqui fala de um muro de salvação do inimigo. Um muro de salvação, e também fala de porta de louvor. Tá? Repita comigo. Minha casa é protegida. E vai ter louvor dentro dela. E vai ter louvor dentro dela. Minha casa é protegida e vai ter louvor dentro dela. Sabe, uma coisa que algumas pessoas fazem, a gente determina o que Deus quer fazer. Deus tem que fazer isso. Deus tem que fazer aquilo, né? Eu tenho uma frase que eu dou muita risada, quando a pessoa fala assim, Deus vai fazer. Se Deus quiser, vai fazer. Mas Ele vai fazer. Quer dizer, eu já estou determinando. Eu não estou nem pedindo para Deus, já mandei. Mas a gente pode determinar certas coisas na nossa vida. Por exemplo, na minha casa vai ter louvor. Eu posso determinar isso. A minha casa está protegida, está murada e vai ter louvor. Eu posso determinar isso. O louvor afugenta o inimigo, o diabo não suporta o louvor. Eu vi uma frase interessante esses dias assim: Deus criou o inferno por amor. Porque quem não suporta ouvir o louvor, o céu vai virar o inferno. Então vai para o inferno, que lá não vai ter louvor. Se você não suporta o louvor, não vai para o céu, vai para o inferno, que lá não vai ter louvor. Nunca mais, repita comigo. Não, tem alguns que vai acontecer. Fala assim, nunca mais. Nunca mais se ouvirá de violência lá em casa. Nunca mais ouvirá de desolação em casa. Nunca mais se ouvirá de destruição em casa. A sua casa será chamada de porta de louvor. A minha e a sua casa serão chamadas de porta de louvor. Sabe, gente, tem gente que é pessoa muro. E tem gente que é pessoa porta. Não porca, porta. Tá? Não estamos falando de futebol aqui. Não porta. Quando se trata de guerra espiritual, de equilíbrio, a melhor coisa é ser muro. Temos que construir muros espirituais, emocionais, para proteger nossa família. Não é só espiritual, mas emocional também. Eu tenho que proteger minha família com um muro emocional. Eu tenho que proteger minha família com um muro espiritual. Aí sim podemos suportar cargas. Presta atenção aqui, ó, em Cânticos, capítulo 8, ou Cantares, para algumas versões falam de Cantares. Capítulo 8, diz assim, versículos 8 e 10, eu vou ler primeiro. Presta atenção nessa leitura. Temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com nossa irmã no dia que ela for pedida em casamento? Se ela for muro, olha só, se ela for muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. E se ela for porta? Nós reforçaremos com tábua de cedro. Isso é uma família cuidando. Se ela for muro, ela está garantida. Agora, se ela não for muro, nós vamos construir um muro em volta dela. Vocês estão entendendo? Proteção. Proteção da família. Não é só família, a nossa família também, a família, o corpo de Cristo. Nós não protegemos a nossa família muitas vezes. Muito pelo contrário, defamamos ela.
Aí ela responde, olha a resposta da menina: eu sou muro, e os meus seios são 2 torres. Assim me tornarei aos olhos dele como alguém que dá paz. Uma pessoa que é muro traz paz para as pessoas. Uma pessoa que edifica um muro traz paz. Uma família que edifica um muro traz paz. Uma igreja que edifica um muro traz paz. Eu sou muro. E aos olhos dos outros eu vou ter paz. Vou transmitir paz. Mas olha aqui, fala em um versículo 11 e 12. Está falando do assunto, hein? De muro. Ó, Salomão possuía uma vinha. Não lembra que eu falei no começo que toda vez que fala de muro, de vinha tem muro, né? Salomão possuía uma vinha em Baal-Hamon, e ele entregou a sua vinha aos arrendatários. Cada um devia fazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, este está em meu poder. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão. Os 2,5 quilos são para os que tomaram conta dos seus frutos. O que Deus está falando aqui? Que Deus delegou para nós nossas vinhas. Deus delegou para os pastores dessa igreja, a vocês, a vinha nossa. Delegou isso a nós. Deus delegou a vocês a sua família. A sua família. Deus delegou. Ele falou assim: Ricardo, toma conta. Pastores, toma conta, tomem conta. Só que nós somos responsáveis por elas. Agora eu vou ter um ganho em cima disso, porque o ganho que eu vou ter do lucro dessa vinha, vem para mim uma parte, sabe por quê? Porque a minha família, a minha igreja, os meus relacionamentos têm que dar lucro para mim. Lucro que eu digo não é dinheiro, mas satisfação, alegria, paz, segurança. Mas para isso eu preciso tomar conta dessa vinha, eu preciso erguer muros espirituais, muros emocionais, proteger essa vinha. É a nossa obrigação, é a minha obrigação. Uma pessoa muro tem domínio próprio. Provérbios 25, 28 diz assim: com a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então quem não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada. O que é uma cidade derrubada? Uma cidade sem segurança, como eu li lá no texto, falida. Falida, sem segurança nenhuma. Os ataques vêm de tudo que é lado. Uma pessoa muro significa uma pessoa sem muro significa uma pessoa desprotegida. Uma pessoa sem muro é uma pessoa sem domínio de si. Não consegue ter domínio porque não tem um mínimo de proteção para as suas emoções, para as emoções da família, e fica sujeito a ataques qualquer momento, que não sabemos do que lado que vêm os ataques. E você? É muro ou porta? Você que está me assistindo, é muro ou porta? Uma pessoa sem muro é uma pessoa de fácil acesso. Uma pessoa porta permite qualquer coisa entrar na sua vida, na sua família. Qualquer notícia, qualquer telenotícia falando mal, a pessoa fica balançada. Nós temos muitos irmãos, não nós já vai chamar, mas é porta, né? Que qualquer coisinha que chega de WhatsApp falando mal de pastor, de irmão, de igreja, piadinha, dancinha, repassa. Dá risada e repassa, sabe? Isso é escárnio. Lembra que eu li o texto da menina? Tem pastor que pisa na bola? Tem. Tem igreja que a gente fala, tem.
Mas sabe o que você tem que fazer? Se o pastor está sem muro, se a igreja está sem muro, faz um muro você para eles. Faz um muro. Construa um muro, proteja. No mínimo, não divulgue aquelas notícias. No mínimo. Já é um muro de proteção. Porque isso é para escárnio. Mágoa, fofoca, tristeza, desânimos, fobias de tudo que é tipo, desilusão. Não ri, Fernanda, que aí eu fico mais nervoso ainda. Pessoa sem muro, sem proteção emocional. Tem tanta gente com problema emocional, porque são pessoas desprotegidas emocionalmente. Não fizeram um muro emocionalmente. Ah, pastor, põe para fora da igreja. Não, aqui fala para nós fazermos um muro em volta dela. Se ela não tem condições, não teve condições de fazer o muro, é obrigação da família fazer o muro. É a história da menina. Os irmãos falam assim, não se preocupa. Se a minha irmã tiver muro, ela vai estar jóia. Se ela não tiver, ela poderia estar, mas a gente vai fazer ela ficar jóia. A gente vai fazer um muro em volta dela. Nós vamos proteger ela. Nós vamos proteger a moral dela. Nós vamos proteger emocionalmente ela. Nós vamos guardá-la fisicamente. Nós vamos protegê-la. Por isso que quando Neemias chega na cidade de Jerusalém, você sabe da história, Jerusalém velha, né? A cidade estava acabada, destruída. Lá em Neemias 2:17, diz assim, então ele disse, vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Neemias falando. Vocês estão conseguindo enxergar a situação? Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram derribadas pelo fogo. Venham! Olha só o que Neemias fala. Ele não fala, não vem aqui construir um arranha-céu, construir um prédio, construir uma igreja. Não! Venham! Vamos construir o muro de Jerusalém. Quer dizer, como é que Neemias começa, naquele caos total, como é que Neemias, primeira coisa que Neemias pensa em fazer, construir um muro. Porque se eles estavam sem muro, é por isso que eles estavam naquela situação. Precisamos construir um muro para depois restaurar em casa. Para a gente ter uma restauração, precisamos construir muros na nossa vida. Para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Talvez você não tenha força para reconstruir o muro. Porque eu vejo que pessoas aqui ficaram olhando aquela cidade derribada, destruída, e ficaram assim, só comigo. Nada dá certo. Tudo que eu faço está errado. Olha a situação. Deus deu, Deus tirou. Sabe? Neemias falou, não, levanta, vem, vamos fazer a construção do muro. Sabe por quê? Ele lembrou uma palavra que Deus dá em Neemias 2:20. O Deus do céu fará que sejamos o quê? Bem-sucedidos. O sucesso depende de Deus. O nosso sucesso depende de Deus. Pastor, eu conheço pessoas que têm sucesso e não têm Deus. Eu também conheço. Mas esse é um sucesso sem muro. Porque qualquer coisinha cai. Agora, o nosso sucesso está na rocha. O nosso sucesso está na rocha. E ele fala ainda assim, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável a favor de vocês. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua situação financeira, para a sua igreja, e você fala assim, talvez eu não tenho nada de bom para ver nisso. Eu não sei como começar, pastor. Será que tem jeito? Será que tem jeito? Deus falou assim para Neemias, eu estou com você. E você vai ser bem
Com sucesso. Agora eu falo e olho para a Fernanda. Com sucesso. Porque é a minha vontade. A vontade de Deus é que minha vida seja boa. A vontade de Deus é que a minha família esteja bem. A vontade de Deus é que o meu casamento esteja bem. A vontade de Deus é que os meus filhos estejam bem. É a vontade de Deus que a minha igreja esteja bem. É a vontade de Deus. É por isso que nós temos que fazer. Eu não estou vendo sinal nenhum de melhora. Eu não estou vendo nem por onde começar. O meu filho fala assim, o Cezinho, o mais novo, ele fala o seguinte: se você está cheio de serviço, começa lavando a louça. Se você não sabe por onde começar, começa lavando a louça. Tem que começar por algum lugar. Tem que começar. Agora, olha o que o inimigo fala para você. Porque o diabo não desiste de nós. Você sabia que o diabo não desiste de nós? Você sabia? Nós que desistimos das coisas de Deus. Não vou mais na igreja. Não vou mais orar. Se alguém falou isso aqui, é mera coincidência. Não estou falando para ninguém, não, tá? Não vou mais na igreja, não vou mais orar. Não adianta ler a Bíblia. Não adianta orar. Né? Quanto mais oro, mais assombração aparece. É ela lavando louça. Você vai vendo sujeira. E é interessante isso, que tem algo que me chama muita atenção na tentação de Jesus, quando o diabo tenta Jesus, e Jesus resiste à tentação. No final ele fala uma frase que me chama muita atenção: voltarei no momento oportuno. O diabo não desistiu nem de Jesus, gente. Vai desistir do Ricardão? Não vai, não. Não vai, não. Em Neemias 4:3, olha assim. Olha o que ele fala. Os inimigos. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois bem, que construam? Deixa construir o muro. Basta que uma raposa suba lá, para que seu muro de pedras desabe. O diabo faz de tudo para você não subir do cavalo. Na hora que você sobe do cavalo, ele faz de tudo para te derrubar do cavalo. O Neemias conquistou o povo a construir o muro, convenceu o povo a construir o muro. Aí o inimigo falou assim: deixa que construa, uma raposa vai lá. Nesses textos aqui, diz primeiro algumas coisas. Uma insinuação que o muro que você está construindo é frágil. Você está orando, você acha que isso aí vai segurar as coisas que de ruim estão acontecendo na tua vida? Que os muros emocionais e espirituais que você está construindo são frágeis. Segundo, também ele insinua que o teu trabalho não foi bem feito. O espírito de acusação, está vendo? Olha o que teu filho falou. Olha que você não é pastor? Você não é crente? Você já ouviu uma coisa desse? E teu filho fez isso? Né? Quem teve o privilégio de ter filhos pastores, não, mas uma vez o Rafael, na igreja, uma igreja grande de São Caetano, que eu era pastor, ele botou um piercing aqui na orelha, foi no nariz, aqui, sei lá, ele botou um piercing. E eu fiquei chateado com aquilo, mas ele botou. Na primeira coluna, na reunião de pastores, o pastor presidente chegou para mim: estão falando na igreja que o filho do pastor colocou um piercing. Aí eu falei assim: sabe o que é? A hora que amadurecer, ele vai tirar esse piercing. Mas tem algumas coisas que estão acontecendo aqui na igreja que está dando criancinha aí, que isso aí vai ficar pro resto da vida. O inimigo vai tentar jogar contra você. E eu falei o seguinte: olha, é o seguinte, quem é o pastor aqui sou eu. Se quer cobrar uma atitude de pastor, você cobra de mim. Meu filho não é pastor. O dia que ele for pastor, a igreja vai cobrar dele uma atitude de pastor. Ele é filho, não é nem filho de pastor, que quando eu fiz ele, nem pastor eu era.
E não dei para o Senhor para minha mulher, não. Chamei junto. Cheguei no vidinho. Vamos fazer o Rafael? Não era filho de pastor. Ela aceitou, também não era pastora. O dia que ele for pastor, vocês cobram. Mas cobra de mim a atitude de pastor, não dele. Ele não é filho de pastor, ele é filho do Ricardo e da Luísa. Nesse texto também tem uma insinuação satânica do poder da raposa. Gente, raposa é um bicho pequenininho, medroso e covarde. Mas ele está colocando raposa aqui como um monstro. Uma raposa. Vamos entender a figura. Quando a Bíblia dá a figura, a gente tem que entender a figura, né? A raposa é considerada um animal esperto, né? A gente já viu isso bastante. Mas ela tem uma habilidade. Porque como ela é covarde, ela é medrosa. Covarde é feio falar, medrosa. E como ela é pequenininha, como que ela faz? Como é que ela ataca? Ela ataca fazendo buraco. E como que ela derruba um muro? Ela ataca fazendo um buraco, entendeu? E para enfraquecer o que? A fundação do muro. A hora que a fundação do muro está debilitada, está fraca, o muro cai. Para que isso não aconteça, nós temos que fortalecer a nossa fundação. Sabe o que estão fazendo? Estão acabando com a fundação da família. E nós estamos quietos, calados. Estão sendo votadas leis aí, que se você falar alguma coisa que está no Evangelho, você vai ser preso. Vão falando que não vão prender, mas vão prender sim. Estão acabando com a família. Dizem assim, família tradicional. Eu só conheço um jeito de fazer família, homem e mulher. Só esse jeito de fazer família. O resto pode ser agregado, não família. Constituir uma família. Você pode ter família, mas constituir uma família. Mas estão acabando. Família tradicional. O que é tradicional? É um termo pejorativo para chamar de uma família antiga, velha, ultrapassada. Ela cava o buraco, enfraquecendo a fundação, e aí o muro cai. As raposas que o inferno mandam, vêm para enfraquecer as nossas bases. A raposa na Bíblia é a representação de demônios que querem atacar as nossas bases. Por isso que Cantares, a igreja pede ajuda a Cristo, a Jesus Cristo. Gente, é tão sério isso. É tão espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. E é ali, nesses lugares celestiais, que são enviadas raposas para nossas vidas, tá? Que vão tentar destruir os nossos muros. Lá em Cantares, capítulo 2, Cânticos, né? O Cantares 2,15, assim, é um diálogo entre a noiva, que é Cristo, e o noivo, que é Jesus. Olha só o que a noiva, a igreja, pede para Jesus: apanhem para nós as raposas, as raposinhas, que estragam as vinhas, pois a nossa vinha estão floridas. Isso aqui é uma oração que a igreja está fazendo para Cristo. É guerra espiritual. Esses demônios chamados de raposinhas ou raposas, Deus, tira eles da minha vida. Tira eles da minha vida, porque isso está acabando com a minha vinha. Minha vinha está florida, está pronto para dar fruto. Quando eu estou pronto para colher o fruto, para receber do galadão daquilo, a raposa vem e come tudo, destrói tudo. Como que as raposas se manifestam na igreja dos lares? Pelas pequenas intrigas, são pequenas raposinhas. Pelas pequenas rinchas. Pelos pequenos desentendimentos. Tudo começa com algo pequeno.
Tudo começa com algo que dá para passar, mas nós aceitamos aquela seta, aquela raposinha na nossa vida, na nossa mente, primeiro para derrubar o muro da nossa mente, o muro emocional nosso. Derrubado o muro emocional, ele vai atacar o muro espiritual nas nossas vidas. Sabe que raposas são considerados ratos no deserto, a mesma classe de ratos, né? Eles funcionam como roedores para roer o seu muro. Mas aqui, a noiva, que é a igreja, faz o certo, ele clama para Jesus para apanhar as raposinhas. Ela não perde tempo, a igreja, ela fala: Deus, Jesus, o noivo, vem aqui e leva essas raposas daqui. Em Juízes capítulo 15, versículos 4 e 5, diz assim, fala de Sansão, né? Que Sansão, a vinha do povo de Deus, os filisteus enviaram raposas para destruir a vinha do povo de Deus. Então, está lá em Juízes 15, 4 e 5, diz assim, então saiu, capturou o quê? Sansão saiu, capturou 300 raposas. Gente, não é fácil não. A gente já fica nervoso com uma setinha do diabo, né? Sabe aquela setinha de fusca? A gente já fica nervoso. Imagina 300 setas na tua vida. A gente fica, não sabe de onde desviar. Sabe o que ele fez? Ele amarrou elas aos pares. Pegou de duas em duas, amarrou as caudas, prendeu uma tocha em cada cauda, acendeu as tochas e soltou as raposinhas no meio da plantação dos filisteus, na vinha, na seara dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas de oliveira, né? Sabe, Deus nos faz hábeis e fortes para pegarmos as raposas do inferno e devolver para eles. E que essas raposas possam destruir toda a seara do inimigo, porque Satanás quer que você colhe desastre, Satanás quer que você colhe violência, Satanás quer que você colhe calamidade, Satanás quer que você colhe separação, Satanás quer que você colhe miséria, Satanás quer que você colhe desordens. Nós vamos pegar todas essas raposas que Satanás manda para a nossa seara, vamos amarrar de duas em duas, pôr uma tocha, acender e jogar lá na seara do inferno. O noivo vai tirar tudo isso no meio de nós, que possui destruição e violência. Aleluia. E para terminar, eu queria que você abrisse em Isaías. Eu queria que você abrisse em Isaías, e em voz alta você lesse comigo, mas voz alta mesmo, sabe? É momento que nós temos autoridade, nós pomos um ponto final em tudo isso. Deus quer que a gente não fique parado, a gente levante um muro. Mas nós precisamos de oração, nós precisamos que Deus nos dê força, habilidade, para que a gente lance. Você também está nos assistindo, abre Isaías 60, 18, e vamos repetir isso em voz alta. Vamos ficar de pé? Eu já vou orar. Mas eu quero que você leia conforme a sua indignação. O tom de voz teu tem que demonstrar a sua indignação. Tá? Não, mostrar a sua indignação. Se você está revoltado com Satanás, revoltado com os inimigos, com essas raposinhas, põe um ponto final nela nessa noite, põe um ponto final nisso nessa noite, e vamos ler isso. Abriram? Amém? Todo mundo abriu? Então repita comigo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação, nem destruição, nos termos, mas aos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor.
Agora eu vou falar e você vai repetir. Nunca mais te verá de violência na minha casa. Nunca mais terá desolação na minha casa. Nunca mais terá destruição na minha casa. E os muros que eu construí chamarão salvação. E as portas da minha casa chamarão portas de louvores. Aleluia! Glória a Deus! Na minha casa vai ter louvor. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos por esse momento de adoração. Senhor Deus, que a minha casa, a casa dos meus irmãos que estão aqui no culto, que estão nos assistindo, possam ter essa unção de sanção, Pai. Essa unção de destruir, de devolver essas raposinhas para o reino do inferno, para a seara do diabo, Pai. Clamamos Jesus que Ele possa vir tirar essas raposas de nossas vidas, da nossa família, Pai. Levanta, nos capacita a levantar em nós um muro espiritual e um muro emocional, Pai. Nos capacita, Senhor, porque essa responsabilidade é nossa, mas nós precisamos da Tua força, da Tua unção, da Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos pôr um ponto final agora em toda a violência, em toda a destruição, em toda a desolação, Pai, nos lares, Pai. Eu quero pôr um ponto final agora, Pai. E que nós possamos reconstruir famílias fortes, Pai. Famílias fortes, Senhor. Famílias que pregam o Evangelho, Pai. Famílias que têm a unção e a presença de Deus, Pai. Que haja louvor, que haja adoração nas casas. Que haja louvor e adoração nos lares, Senhor. Que haja louvor e adoração nas nossas vidas, Senhor Deus, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua presença e pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, aleluia.